7 suspeitos e um assassino. E aí, quem matou o mestre de matemática? Fala, meus resenhistas, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais uma resenha. E hoje eu trouxe um livro super bacana, ó. Quem matou o mestre de matemática, ó, do nosso escritor Lourenço Casarré, que já temos outro vídeo aqui no canal, inclusive esse vídeo está bombando, e para ele continuar assim, ó, vou deixar o link dele aqui embaixo para que vocês possam assistir, que é A Fabulosa Morte do Professor de Português. Então acho que ele gosta meio que matar uns professores aí na vida, né? Mas não sei porquê, mas tudo bem. É um livro super bacana, é um vídeo super bacana, então sugiro que vocês assistam ele também. E vamos para a resenha de quem matou o mestre de matemática. Eu não vou falar do livro, o livro é dividido em 6 partes. Eu não vou seguir essa ordem cronológica. Eu vou falar dos 7 suspeitos, de quem matou o professor, e vou falar propriamente da vítima, que é o professor Eurico Prata. E eu vou começar como ele foi encontrado, para vocês entenderem a lógica do livro. Bom, o professor ele é encontrado morto por um vizinho. E como é que levanta a suspeita desse vizinho que o professor... que encontra o professor? Porque ele vê uma luz da sala acesa. Ah, Jó, uma luz acesa? E por que será? Porque o professor... ele era Suvina para algumas pessoas, né? Conhecido como Suvina, mão de vaca, mão fechada, ou seja, pão duro. Ele era essa pessoa, então, na casa dele, à noite, só ficava apenas acesa a luz do abajur para que ele pudesse economizar energia. Só que nesse dia, onde o vizinho vai à casa dele ver o que está acontecendo, porque a luz estava acesa, a luz da sala, e encontra o professor morto. E qual era o estado do professor? Ele foi enforcado. Ele levou um soco no nariz, que o nariz estava sangrando. Ele bateu com a cabeça, então teve um traumatismo. E tinha um mini canivete enterrado no seu coração. Cara, esse professor devia ser miserável, viu? Porque encontrar nesse estado... Bem, e aí agora eu vou falar dos suspeitos, tá? Depois eu vou trazer um pouco da história do professor, que é importante. Mas vou falar dos suspeitos, que são 7. O primeiro é o menino de 15 anos, Lorival Pedro, que é um menino de 15 anos. E por quê? E detalhe, ele é a principal, por enquanto, a principal suspeita, porque ele foi a última pessoa a estar com o professor Eurico. E por que essa bênção de 15 anos ia estar com o professor? Porque ele era um menino muito ambicioso. E ele começou a trabalhar com 15 anos. Assim que ele completou 15 anos, ele foi trabalhar no Banco Agropecuária da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é onde se passa a história. E ele vai trabalhar. E ele tem esse professor como exemplo de economia, porque ele, apesar de ser Suvina, mão de vaca, tudo isso... ele cresceu de maneira muito... ele enricou de maneira muito diferente, porque muitos na cidade do Rio Grande do Sul, na época que é no ano de 1986, que é quando acontece a morte dele, as pessoas ficavam ricas ou herdando muita indústria, fazenda, e o professor, ele enriqueceu sendo professor. Aí você vem assim, olha, sendo professor, enriqueceu, essa história tá meio desconexa. Mas por que o professor enriqueceu? E esse menino tinha ele como exemplo? Porque o professor, ele nasceu na cidade do Ceará, em Fortaleza. Fortaleza, Ceará, né? E aos 10 anos de idade, ele muda-se para o Rio Grande do Sul, especificamente para a cidade de Pelotas. Inclusive, gente, vamos dar uma olhada, né, aí pro Rio Grande do Sul, para essa tragédia, porque ele vai levar muitos anos aí para se reconstruir essa cidade, porque a cidade está completamente destruída. Então, quem puder ajudar, ajude. Mas a cidade se passa em Pelotas no ano de 1986. Bom, voltando para o livro,
Ele vai para o Rio Grande do Sul e chega lá, ele começa a trabalhar em um açougue, no Mercadão, e começa a estudar à noite. E o cara, vendo o esforço, né, do professor, resolve apoiar ele nisso. Então ele trabalhava no açougue, à noite ele ia para a escola, chegava da escola e estudava. Quando era 4 horas da manhã, estava de pé para trabalhar. E o que ele fazia? Para economizar esse dinheiro, ele gastava apenas 5% do seu salário. Isso significa que ele deixava de comer para poder guardar dinheiro. E aí eu te digo, é uma maneira de você enriquecer? Com certeza, só não vale a pena passar fome. Ele chegava apenas, tinha dia que ele comia um ovo por dia, porque ele também era mão de vaca. Um ovo por dia. E nisso ele foi acumulando dinheiro. Ele trabalhou, aí estudando. Com isso ele se formou, fez bacharel em matemática, foi dar aula numa escola municipal, em uma escola estadual e em um centro universitário. Detalhe, quando ele começou a ganhar esses 3 salários, ele não gastava 5% dos 3 salários, ele gastava 5% do salário que ele considerava do açougue. Então ele continuou economizando daquele jeito. E assim ele foi. Ele também dava aulas no final de semana particular para alunos, né, da cidade lá que tinham dinheiro e queria pagar por essas aulas. Então ele começou a ganhar muito dinheiro e assim o professor enriqueceu. E assim esse menino, Lorival Pedro, tinha ele como exemplo, porque ele também queria ser rico. Porém, ele disse que não queria ser mão de vaca igual o professor. E por que esse menino estava com o professor? Porque o professor tinha várias teorias de como enriquecer. E o argentino, que era gerente do Banco de Agropecuária, lá de Pelotas, resolve pedir ao professor que escrevesse um livro sobre essas teorias. Só que o professor, ele era mão de vaca, como eu já disse, e ele não queria gastar com nada, e ele disse que não ia pagar ninguém para digitar. Então, sugeriu que o menino que fosse digitar para o professor esse livro. Porém, detalhe, ele foi digitar, mas não era digitar no computador, tá, gente? Era datilografia. Vocês sabem o que é isso? É essa maquinazinha aqui, ó. Se vocês não conhecem, a partir de agora vocês vão conhecer. E aí ele foi trabalhar com o professor, porque esse menino, além dele ter ido trabalhar nesse banco, entregando cartas, ele começou a fazer um curso de datilógrafo para poder ganhar dinheiro. E nisso ele recebeu a missão de todo sábado, de 2 da tarde às 6 da noite, digitar as teorias do professor. E acontece, né, no sábado, quando acontece a morte do professor, que ele foi a última pessoa a estar com o professor. Então, às 11 da noite, o autor, ele traz assim, que naquele dia estava muito quente, as pessoas estavam do lado de fora, e aí a mãe do menino estava do lado de fora também. E aí a polícia chega para levar o menino para a delegacia para poder fazer a investigação sobre a morte do professor. Mas são 7. Por que por enquanto só aparece o menino? Porque a partir do menino é que irão aparecer os outros suspeitos. Que o delegado já estava já tinha dado como certa que tinha sido o menino que tinha assassinado o professor. Com raiva dele, porque ele trabalhava sem receber nada, não parava nem para fazer xixi, nem para beber água, nada. Era só datilografar. Porque o professor não queria parar para poder economizar tempo. E ele acredita que é o menino. E como você sabe, até hoje é assim. Quando o pobre morre, anos e anos para investigar, para se dar uma solução, a não ser que esse caso caia na mídia, que aí consegue-se arrumar mais rápido essa situação. E olhe lá. Mas quando é o rico, você sabe, né? E o professor Eurico era rico, então o delegado já queria resolver o problema. E por que ainda mais? Porque o canivete do menino, lembra que eu falei lá como foi a morte dele? O canivete do menino estava aí cravado no coração do professor. E quando ele leva o menino para a sala de investigação, que começa a falar, ele fala:
cadê seu canivete? Aí ele faz, não sei, ele fez, pois o seu canivete estava ensanguentado no professor, então vou prender você e você vai ficar lá pro resto da vida, a prisão perpétua. Aí ele diz, não, mas não fui eu, o telefone toca. Aí no livro ele descreve bem bacana, no ringue, os pugilistas é salvo pelo gongo, ele foi salvo pelo telefone. E aí, era a delegacia, era um investigador dizendo que o legista disse que não tinha sido o canivete que havia matado o professor. Ele foi encontrado com traumatismo na cabeça e foi isso que matou o professor. Aí ele começa a fazer a investigação e aí começa a aparecer os suspeitos. A primeira era uma vendedora de rifa. Ela foi à casa do professor, vendeu um bilhete de um túmulo. Acredite, de um túmulo ela foi vender essa rifa. E o professor Assuvina comprou ou não comprou, já? Comprou. E comprou por quê? Porque, segundo Dona Chica, que é Xandica, que vai aparecer depois na história também, que é uma outra suspeita, ela diz que ele comprou o bilhete porque ele já estava próximo à morte. Porque se fosse um jovem, não iria comprar esse túmulo. Beleza? Beleza. Aí ela vende a rifa e sai. Aí o menino continua relatando, diz que logo após a saída da vendedora de rifa, aparece Dona Xandica, que é uma lunática da cidade, segundo todo mundo. Ela é enforcadora de gatos. E ela começa a relatar que ela entra fazendo ladainhas. Para quem não conhece, não é católico, ladainha é quando a gente reza o texto várias vezes. E vai lá, faz um sinal da Santa Cruz no meio da testa do professor, diz que a morte está perto dele e sai, dizendo que tem gatos. Nessa história, a mais lúcida de todas é Xandica. Pra minha pessoa, tá, gente? Logo após Dona Xandica sair, me aparece o limpador de jardim, que está com a foice na mão. Ele vai lá, ele termina de capinar o quintal do professor e vai lá cobrar o valor. Chegando lá, o professor paga bem menos do que ele havia prometido. Depois ele diz que não prometeu nada, que foi ele que se ofereceu para limpar. E há aquela confusão total. E assim, o professor cobra pelo capim que ele vai levar pro currículo dele. Cara, o homem da foice, ele fica muito revoltado com aquilo. Depois que ele sai, eles são interrompidos novamente por um barulho, que é um menino rapagão que pula o muro do professor para pegar a bola que havia caído no quintal. Só que ao pular o muro, ele cai dentro de um pinico e torce o pé. Tem uma confusão e o menino sai ameaçando o professor. Depois que esse professor sai, que esse menino sai de cenário, e aí aparece o último suspeito, que o menino relata que foi o argentino. O nome do rapaz é argentino, que é o gerente do banco, que aparece lá após o menino já ter saído, que era 6 horas da noite. Bom, chegando neste ponto que eu já falei dos suspeitos, quem são os suspeitos? É a rifeira, Dona Xandica, o homem da foice, o rapaz da bola, o menino e ainda falta o carteiro. O carteiro vai lá, por último aparece o carteiro, que vai lá levar um telegrama para o professor. Nesse telegrama dizia, o menino no começo não sabe o que é que diz, mas depois, ao longo do livro, ele conta que ele havia recebido uma herança muito grande de um tio de Fortaleza. E o carteiro vai embora. E aí o menino relata que por último apareceu o gerente do banco, que ele já não estava mais com o professor. Chegando a este ponto, estão todos reunidos na delegacia de polícia. O delegado desaparece, deixa os 7 suspeitos lá numa sala. Como o menino relata muitas vezes no livro, está muito quente, todo mundo suando, todo mundo nervoso, e aí quem matou o professor, quem matou. Bom, quando o delegado volta, já é de madrugada, para interrogar. E ele diz o quê? Vamos começar esse interrogatório pelas mulheres. E em prioridade por Dona Xandica. Só que Dona Xandica, como eu disse, ela é muito lunática.
Primeiro, ela já diz que o professor, ela continua rezando, que ela tinha compulsão em rezar. Ela continua rezando e quando ela para de rezar, ela diz o seguinte: ele viveu a vida toda em uma linha reta. Ele nunca cortou o fio para ver o que tinha do outro lado da linha. Você está correndo atrás apenas de dinheiro? Está apenas vendo o curso de uma linha? Ou está vendo do outro lado da linha também? Dona Xandica, como eu disse, era a mais sábia de todas. Aí o delegado diz: você é lunática, vamos falar logo. Quem foi que matou? Se não foi você. Ela começa a dizer a ele, quem sabe ele não se suicidou? Ele não pode ter sido ele? Pode. Por quê? Porque ela disse que ele passou a vida toda correndo atrás de papel. E o que era papel além de papel? Era o nada. Então ele havia percebido, o que ela tenta dizer é que ele havia percebido que a vida toda ele correu atrás apenas de papel e não viveu. Viu como Dona Xandica era sábia? E você? Tá correndo atrás de papel? Só atrás de papel? Preste atenção em Dona Xandica e leia esse livro. Aproveite e leia o livro. Ele para de interrogar a Dona Xandica, porque diz que ela estava viajando, né? Estava no seu estado de lua, no mundo da lua. E resolve investigar a rifeira. Porque a rifeira volta à casa do professor após a saída do menino. Ele traz as ordens do horário em que cada um foi visitar, tá, gente? Eu não vou trazer agora essa ordem, para que também vocês possam ler o livro. Mas a menina. Aí ela diz que voltou à casa do professor porque o professor havia pagado os bilhetes do túmulo com dinheiro falso. E ele diz: não era falso, é falso, não era falso. E ela resolve sair. Mas antes dela sair, ele deu uma tapa no bumbum dela e aí ela fica revoltada e enforca ele. Você matou. Ela diz que não matou. Será que foi ela que matou o bichinho enforcado? Ixi, Maria. Aí ela diz que não foi ela, então ele vai para a próxima pessoa. Essa altura o menino já nem era tão suspeito assim. Aí vai para o segundo suspeito, que o rapaz da foice. Chegando lá, ele diz assim: foi você que matou. Ele: fiquei revoltado, fui lá cobrar sim. Chegando lá, o diabinho soprou no meu ouvido assim: mata ele, mata ele, mata ele. Mas ao chegar na porta da casa do velho, eu pisei em algo muito, muito, muito fedorento e fiquei com muito nojo e saí de lá sem matar o professor. E aí, gente, será realmente que ele saiu sem matar o professor? Sei não, viu? Seguindo, aí vem o rapaz da bola. Aí eu pergunto aí: por que você voltou lá para casa do professor? Aí ele diz: eu fui porque eu estava andando, voltando para casa, aí me bateu uma baita dor de barriga, eu resolvi pular o muro, pulei o muro, caí novamente no pinico, fiquei revoltado, resolvi me vingar daquele velho e ia jogar o meu número 2 na casa dele. Só que se eu fosse jogar, ia fazer um baita barulho, ele ia me pegar no flagra, e ele estava muito nervoso e eu não resolvi sair fora. E ao sair eu deixei o pinico cair e fugi, pulando o muro novamente. Aí o cara da foice olha para ele: rapaz, tu tava podre, porque aquele negócio tava fedendo demais. Aí ele diz que saiu sem matar o professor, apesar que ele ameaçou o professor quando ele pulou o muro pela primeira vez. E finalmente entra na história também o gerente de banco. O gerente do banco vai lá, aí ele fala: mas você voltou lá depois. Ele: a primeira vez eu fui para informar que ele tinha ganhado esse dinheiro, ele me ligou para poder me dizer que ele tinha ganhado esse dinheiro e ele queria investir. E que no dia seguinte era para poder ligar para Fortaleza, para poder conseguir trazer esse dinheiro para o banco. O miserável era tão suvina que ele não queria nem gastar com o telefone dele, nem com o telegrama, queria que eu gastasse do banco. E eu voltei depois para dar uma péssima notícia a ele, que o telegrama que ele havia recebido era falso.
E aí ele fica muito nervoso, aí diz que vai pra cima dele, que ele tava querendo roubar, não sei o quê, e ele dá um murro no nariz do professor. E o nariz sangra. Aí o delegado, então foi você que bateu. Ele diz, não fui eu. Será que não? E aí ele diz que vai embora. E por último me sobra o carteiro, que vai lá pra quê? Pra quê que o carteiro foi lá? Pra dizer a ele que ele precisava assinar o recibo de entrega, gente. Tu imagina, o homem já estava nervoso porque não havia fortuna. E chega lá o carteiro para querer a assinatura dele. Ele não assinava papel. Por que ele não assinava papel, gente? Por quê? Porque ele não queria que ninguém copiasse a assinatura dele para não roubar o dinheiro dele. Mas me veja só a situação. E aí ele vai para cima do carteiro, diz que foi ele que falsificou o telegrama e onde é que estava o dinheiro dele, por que ele estava fazendo aquilo, partiu para cima do carteiro. E eu não vou contar mais sobre. Porque os suspeitos vão ficar aí. O assassino também está aí no meio, mas para descobrir quem matou o professor de matemática, você vai ter que ler o livro Quem Matou o Mestre de Matemática. Lições desse livro que eu tirei. Não vale a pena você correr apenas atrás de dinheiro. Segunda lição, isso o professor mesmo fala. Quando ele recebe a herança, em que o gerente do banco vai lá contar para ele, né, que ele não tinha mais essa herança, mas ele não sabia até então, ele diz o seguinte, que se ele soubesse que tinha uma herança, ele teria gastado mais o seu dinheiro, teria tido mais camisa, inclusive uma vermelha. Por quê? Porque quando faz o levantamento do que ele tinha em casa, era tudo contado. Então não valia nem a pena entrar lá para roubar, porque nem dinheiro ele tinha em casa. E ele disse que ele andaria na praia descalço, sem se preocupar em pegar bicho de pé, porque ele não queria pegar bicho de pé para não gastar o dinheiro. Povo, desculpa aí, tá? Essa interrupção, as intercorrências. Tive que mudar de figurino, de penteado, mas eu não iria deixar de falar para vocês sobre as lições do que o livro, né? Quem Matou o Mestre de Matemática me proporcionou. Como eu estava falando, ele disse que teria andado na praia sem se preocupar em pegar bicho de pé. Ele disse também que tomaria banho de chuva. Ele tomaria 3 ou 4 xícaras de sorvete, de chocolate quente, tomaria sorvete, ou seja, ele ia fazer tudo o que ele gostaria de ter feito e não fez apenas para economizar, para guardar dinheiro. E o que é que levou a vida dele toda? Apenas ser uma pessoa suvina, mão de vaca. Outra lição que eu aprendi sobre esse livro, como eu disse no início do vídeo, Dona Xandica é a pessoa mais sábia desse livro. Ela disse que a gente precisa ver a linha, não só a linha reta, a gente precisa cortar essa linha e ver do outro lado. A gente não pode ser apenas aqueles burros que usam o tapa-olho assim, ó, a viseira, e só olha para frente. Precisamos olhar para o lado para enxergar um colega, enxergar uma mãe, enxergar um pai. Precisamos enxergar todo mundo. Você pode sim olhar e determinar o que você quer na sua vida. Você quer enriquecer? Faça estratégias, transforme a sua vida, mas não esqueça de viver propriamente, porque é essa uma das principais lições que eu tiro desse livro. Viver. Então eu digo a vocês, viva! Se vocês gostaram desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu sou Joélia Alves, pedagoga e apaixonada por resenhas. E este foi o meu recado de hoje. Quem matou o mestre de matemática? Beijos e até o próximo vídeo.